Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, que alegria, vivemos mais um grupo de oração. Meu nome é Jadson Xavier Cantuária, sou coordenador do grupo e tenho aqui alguns avisos para fazer. O primeiro aviso é paroquial. Nesse domingo vai ter uma galinhada, custa apenas R$15 em prol da reforma dos bancos, tá bom? Não deixe de ajudar, procure a Giana, ela está responsável aí pela galinhada, tá bom? O segundo aviso é que o Encontro Estadual de Servos foi adiado devido à pandemia e vai ser no mês de setembro. E você que é servo, você não pode ficar de fora, tá bom? O terceiro aviso, eu quero convidar aqui a Mariana, ela que assumiu agora a coordenação do Ministério Jovem do nosso grupo de oração, e ela vai fazer um convite todo especial para você que é jovem e participa do grupo de oração. Aqui tem jovem? Aqui tem fogo! Amém! Eu tenho um convite muito especial para você que é jovem, que participa do grupo de oração. Agora, na quinta-feira, 7h30, aqui na paróquia, nós teremos o nosso Incendeia. Você que é jovem está mais do que convidado, você está convocado a vir para esse encontro. Vai ser muito top, muito 10. Muito bem, então vamos entrar na nossa oração final. As reuniões do Ministério Jovem são um momento à parte, né? Assim como é da intercessão tem um momento à parte, o ensaio do Ministério de Música é um momento à parte, as reuniões do Ministério Jovem também é um momento à parte, né? Existe a reunião do grupo de oração, que acontece, por exemplo, no sábado, e em outro dia da semana vai acontecer as reuniões do Ministério Jovem. Essas reuniões elas são chamadas de incendeia. Incendeia minha alma. Que é o quê? É uma proposta complementar e específica nos trabalhos com jovens. Detalhe, é muito importante a gente salientar que essas reuniões chamadas incendeias, elas não podem ser confundidas como reunião de grupo de oração ou algo paralelo. Do grupo de oração existe o Ministério Jovem. O Jadson já falou que não existe Ministério Jovem sem grupo de oração. Logo, não existe incendeia sem grupo de oração. Você observa que aqui são braços, né? Fiz aqui alguns braços, né? Nos braços para dizer que quem participa do incendeia deve participar de um grupo de oração. Boa noite, jovens! Que bom ter vocês aqui! Sejam muito bem-vindos ao nosso Incendeia. É o nosso momento jovem, nosso momento de partilhar, de animação, de louvor. Eu quero acolher cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Ei, Mariana, aqui não seria um grupo de oração? Por que a gente está sentado em círculo? Não, minha irmã, que não é um grupo de oração, não. Nós, Ministério Jovem, fazemos parte sim do grupo de oração. Mas aqui é o nosso momento jovem, que se chama Incendeia, né? É o nosso momento de formação, é o nosso momento de falarmos sobre coisas jovens, sobre o nosso mundo, né? O nosso universo. Mas, Mari, qual é o intuito desse encontro? Se nós já temos no grupo de oração as orações, as partilhas, o momento de louvor. Isso mesmo, nós já temos o nosso grupo de oração, não é? Todos os domingos acontece o nosso grupo de oração. Só que lá nós temos um momento de pregação, né? Nós temos um momento de louvor também. Só que aqui o nosso Incendeia é um momento de formação com temas específicos para a juventude. Então os temas que devem ser abordados, né, nas reuniões do Ministério Jovem são temas voltados para a fase de vida jovem, como vocação, como namoro, né, como família, né, como igreja. São assuntos em que o jovem ele não vai receber lá na reunião de oração, porque lá são temas querigmáticos e ele precisa saber por causa da sua fase de vida. A ideia das reuniões de oração é que o jovem possa ser formado em sua integralidade, né, na sua parte afetiva, na sua parte espiritual, na sua parte familiar, na sua formação como igreja. Então lá na reunião de oração ele recebe o anúncio, né, o querigma. E aqui nas reuniões do Ministério Jovem ele recebe a formação que diz respeito à sua vida, à sua fase de vida jovem. Gente, então, né, o nosso tema de hoje, do nosso Incendeia, namoro cristão. Olha só que tema mais lindo, que mais fofo, não é verdade? Namoro cristão, né? Uma coisa que nós temos que ter como base para um namoro cristão
posso fazer? Olha, Márcia, isso existe muito, mas é importante que nós precisamos nos amar primeiramente. Como nós vamos dar amor para alguém se nós não nos amamos, não é? Então, quando a gente reza para aparecer uma pessoa, né, uma pessoa de Deus, da igreja, que vai para a missa, né, nós rezamos para isso. E aí aparece uma pessoa que não gosta muito, ou não vai, né, ou fica pegando no seu pé porque você vai para a igreja e tal, né? Isso acontece. Então, a gente tem que pedir, temos que rezar, pedir discernimento para Deus. E vida de oração, né? Rezar para Deus falar conosco, né? Quando nós rezamos e nós silenciamos, Deus fala conosco. E aí Ele vai dar essa luz para a gente, né? Ele vai dar essa luz lá no nosso íntimo e Ele vai nos dizer o que nós temos que fazer. O Incendeia, né, no entendimento atual do Ministério Jovem, ele se encaixa na parte de formação. É uma reunião do Ministério Jovem com os jovens do grupo de oração para que esses jovens possam receber uma formação específica para a fase de vida. A caminhada do jovem no grupo de oração, somada ao acompanhamento da equipe jovem, por meio das reuniões do Incendeia e Pastoreio, devem provocar o jovem a conhecer de forma mais profunda a igreja e a renovação carismática católica. Dessa forma, incentivando o jovem a crescer, né? A progredir, a avançar decididamente no relacionamento com Deus e, claro, na caminhada do movimento Renovação Carismática Católica, que é uma bênção de Deus. Que alegria, né, meus irmãos? O nosso primeiro Incendeia, estreando com esse tema maravilhoso. Gente, que tema mais fofo, que mais bonitinho esse tema, não é verdade? Muito bem, esse nosso encontro Incendeia, ele vai acontecer daqui 15 dias, tá? Mas domingo tem grupo de oração normal e você é mais do que convidado para participar. Mas esse nosso encontro daqui 15 dias vai acontecer novamente. Por quê? Semana que vem nós vamos para a casa do nosso coordenador, né? Nós vamos criar a televisão de nova dele, nós vamos assistir um filme. Qual o nome do filme? São Padre Pio, a história de São Padre Pio, né? Esse que foi um santo maravilhoso, que é um exemplo de santidade para nós, tá bom? Irmãos, ficamos por aqui. Até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe você e até a próxima. Até o próximo episódio. Deus abençoe. Sentinela da Manhã, eu sou Tué. Até a próxima, se Deus quiser. Hoje tem alguns avisos aqui importantíssimos. Acho que eu vou dizer isso pro coordenador, né? É bom. Mariana, e se eu te arrumar uma pessoa?